Vamos recomeçar os nossos trabalhos aqui nesta sala, neste salão nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa. E eles vão prosseguir da melhor maneira com a apresentação de um projeto pela professora Isabel Trancoso, do Instituto Superior Técnico, e do INESC-ID. E esse projeto enquadra-se perfeitamente nos objetivos deste tema e desta sessão: as tecnologias da língua aplicadas ao ensino do português. Dou a palavra à professora Isabel Trancoso. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada à organização pelo convite, que é uma grande honra para mim. Eu escolhi este tema, eu não sou especialista no ensino de português de todo. É realmente um grande risco para mim vir aqui falar deste tema, mas é algo que me apaixona, é algo em que eu queria ser muito útil, espero um dia poder ser muito útil, e portanto eu venho aqui apresentar, no fundo, todas as tecnologias da língua que nós fazemos no nosso grupo e que achamos que têm um grande potencial para serem aplicadas ao ensino da língua e, no nosso caso concreto, ao ensino do português. Portanto, se eu tivesse que resumir numa só frase a minha take-home message, como se costuma dizer, era realmente o facto de que eu acredito que virtualmente todas as tecnologias da língua têm um potencial enorme para serem aplicadas ao ensino de línguas. E, para ilustrar isso, acho que o que tenho que fazer é mostrar um pouco da atividade do meu grupo nestas várias áreas que eu acho que consigo, de facto, aplicar, ou espero um dia poder aplicar ao ensino. Dentro das áreas todas que o grupo praticamente faz todas as... dedica-se a todas as tecnologias, tanto da língua escrita como, sobretudo, da língua falada, mas as áreas mais englobadoras são, sem dúvida, a área da transcrição de documentos multimédia, a área dos sistemas de diálogo e a área da tradução fala para fala. E depois há duas grandes áreas de aplicação, que é a área da saúde e a área do ensino. Começando pela área da transcrição multimédia, é, digamos, a nossa área em que é talvez mais conhecida em termos de atividade. Porquê? Porque fazemos desde 2008 a transcrição dos noticiários da RTP, a Estação Pública de Portugal. Fazemos, portanto, a tradução automática com um bocadinho de atraso, metemos a nossa transcrição automática na página do teletexto, tal como vocês podem ver ali. Nós fazemos não apenas uma simples conversão da fala para texto, mas a essa transcrição automática nós tentamos enriquecê-la. Enriquecê-la com o quê? Incluir pontuação, incluir capitalização, incluir informação sobre quando muda o orador, qual é o tópico, qual é a língua, qual é o sotaque, será que as pessoas estão com emoção? Podemos juntar todo esse tipo de metadados. Para fazer isto, usamos muitos módulos, não só o módulo de reconhecimento de fala, que obviamente faz a parte da transcrição, o modo de segmentação áudio, que até separa a fala nos segmentos dos vários oradores, o módulo da pontuação, da capitalização e muitos outros. É uma área que ainda tem um monte de desafios, sobretudo quando deixamos de transcrever a fala do pivô e passamos para o meio da rua, para as entrevistas de rua, em que as pessoas estão muito excitadas, há imenso ruído, ou basta, então, às vezes, uma fala muito distante do microfone, pronto, é um horror. E aí nós nem mostramos. Quando o reconhecedor tem pouca confiança, mais vale não mostrar do que mostrar o chamado sorrilho das neiras. Quando às vezes temos assim uma fala muito marcada, um orador brasileiro que não detectamos, um orador madeirense ou açoriano, às vezes também não funciona lá muito bem. Mas, no fundo, isto é um sistema que nós não só aplicamos à transcrição enriquecida de telejornais, de noticiários, mas pode ser aplicado a muitos outros documentos multimédia. Há aulas, por exemplo, há aplicações de e-learning, há reuniões, para fazer atas automaticamente, há sessões de tribunais, enfim, há um mundo de potenciais aplicações. E já vão ver mais adiante como é que eu penso que isto também pode ser útil para o ensino. A outra área onde nós também temos
temos estado ativamente a trabalhar é a área dos sistemas de diálogo. Nós começamos por sistemas de diálogo falados, sobretudo sistemas de diálogo através da linha telefónica. Hoje em dia, dedicamos sobretudo aos sistemas de diálogo multimodais, que são muito mais interessantes. Aqui não temos apenas a parte do reconhecimento, a parte da gestão do diálogo, temos também um módulo, uma síntese audiovisual, com a boquinha a mexer de uma forma síncrona com a fala, o único sítio onde neste momento temos isto a funcionar mesmo é o Palácio de Monserrate. Portanto, eu convido-vos todos a irem ao Palácio e terem uma conversa com o Edgar, o nosso mordomo, ou com o Thomas Cook, que são os nossos agentes. É de facto uma área com enormes desafios. Basta então as pessoas chegarem lá com sotaque que nós não estamos à espera, como vos disse, é mau. A própria distância, se as pessoas falam muito longe do microfone, também não é nada simpático, mas sobretudo o que é complicado é que as pessoas não fazem só perguntas sobre o Palácio. O nosso sistema pergunta-resposta está todo vocacionado para o Palácio, mas rapidamente percebemos que temos que arranjar umas respostas para quem pergunta quais são os números de Euromilhões, ou quem pergunta ao Edgar se ele tem namorada, ou qualquer coisa assim do estilo. E então agora, um bocadinho como brincadeira, nós desenvolvemos este agente que está aqui do lado esquerdo, no campus do Tax Park, do técnico, e este agente, em vez de ser treinado com o material que diz respeito ao Palácio de Monserrate, não, este agente foi treinado com legendas de filmes. Eu de vez em quando, se me quer rir um bocadinho, faço-lhe uma pergunta, tanto faz áudio ou texto, e ele responde-me cada coisa que, enfim, não posso passar, este ainda está censurável. Outra área também de grande interesse, e também tem um potencial também quase óbvio para o ensino, é a área da tradução. Sendo um grupo que trabalha sobretudo em fala, o nosso objetivo principal foi fazer tradução de fala numa língua para fala noutra língua. Isto é, digamos, daquelas áreas que englobam toda a gente lá no grupo, porque uns trabalham na parte de entrada, na parte do reconhecedor, os outros trabalham na parte da síntese, na parte de saída. Há, obviamente, muitos que trabalham na parte da tradução automática, mas também há aqueles que trabalham num módulo mais complicado, digamos, que é a parte que converte a fala. No fundo, o objetivo é, eu não sei falar chinês, eu quero usar este sistema, mas quero que a voz de saída não saia a voz de um sintetizador qualquer, quero que a voz seja bem parecida comigo e sobretudo, quando eu faço ênfase numa dada palavra, quando estou na minha língua de origem, eu quero que na língua de destino apareça também um ênfase correspondente. Portanto, isto há um mundo de desafios aqui nesta área e vão também ver como é que nós pensamos aplicar à parte do ensino. Outro nicho dos sistemas de tradução que nós estamos a tratar mais recentemente é a tradução de microblogs, tweets, coisas assim do estilo. Isto, de facto, eu não fazia ideia, porque eu não sou assim muito adepta desse tipo de comunicação, digamos, mas, pelos vistos, as celebridades têm public relations encarregados de fazerem tweets em paralelo em não sei quantas línguas. Ora bem, nós sempre que tivemos uma grande escassez de textos em várias línguas em paralelo, de repente temos nos tweets das celebridades uma fonte de textos paralelos que não são só sobre o Parlamento Europeu e, portanto, cobrem muitos outros domínios. No entanto, estes textos paralelos têm também um grande problema, é que se nós enfiamos, tal e qual como está o texto, num motor de tradução, como por exemplo o Google Translate, como este exemplozinho que está aqui assim do Kaká, vocês veem que sai um lixo completo, não é? Então, em que é que nós estamos a trabalhar? Na normalização dos tweets. Há pequenas mudanças. Se eu, por exemplo, chegar ali, puser mais uma vírgulazinha,
ali no princípio, puser o acento no só, eu já consigo ter uma tradução, com o mesmo motor de tradução, uma tradução muito mais razoável. E, portanto, este é o tipo de desafios em que estamos a trabalhar também, e tendo em conta que, como professora, também já tenho muitos alunos a mandarem mensagens com este estilo. Eu acho que temos que nos preparar mesmo para saber traduzir isto como deve ser. Passando agora à área do ensino. Isto é uma área onde nós temos feito várias tentativas, vários sistemas, mas o último, aquele que eu acho que tem muito potencial também para a área do ensino, é o nosso terapeuta virtual chamado Vitea. O Vitea foi desenvolvido em conjunto com o Hospital de Santa Maria, um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, para doentes com afasia. Portanto, esses doentes, na grande maioria, quando recuperam a fala, têm um sintoma que não se lembra, um sintoma mais frequente, mais comum a todos os tipos de afasia, é não se lembrarem do nome das coisas. Portanto, é preciso fazer um monte de exercícios de nomeação com muita frequência para recuperar essa capacidade. Ora, as famílias hoje em dia não têm tempo para andar a levar com a frequência suficiente os seus doentes às sessões de terapia da fala. E por isso Santa Maria pediu-nos um terapeuta virtual. Este terapeuta virtual, os primeiros exercícios que fizemos foram obviamente exercícios de nomeação, mostramos um objeto, perguntamos qual é o nome dele e depois temos que reconhecer se a pessoa disse certo ou não. Aqui, em vez de usarmos o nosso sistema de reconhecimento, tal como vocês podem ver depois nas notícias, nós usamos um sistema de detecção de palavra-chave, o que permite à pessoa, ao doente, falar como eles nesta situação falam muitas vezes. Eu sei que isto é qualquer coisa, é um utensílio, mas eu não sei muito bem como é que ele se chama. Sim, é um martelo, e coisas assim do estilo. E, portanto, o sistema deixa ter esta frase toda e consegue detectar o martelo. Enfim, eu vou tentar depois demonstrar isto. A lei de Murphy das demonstrações é sempre um problema. Este sistema tem a grande vantagem de ter sido desenhado de uma forma a flexibilizar a introdução de novos exercícios. Qual é a ideia? Nós damos aos terapeutas a possibilidade de fazerem um upload de novas imagens, novos vídeos, novos áudios e associar a cada um as possíveis respostas. Portanto, pode ser uma única resposta. Por exemplo, posso mostrar um cão e admitir também cachorro, ou cachorrinho, ou cãozinho, ou qualquer coisa assim do estilo. E isso é muito bom porque a própria família, ou o próprio terapeuta, pode adaptar os exercícios de modo a torná-los muito mais motivantes para os doentes. Por exemplo, se souberem que os doentes são fanáticos de futebol, podem fazer o upload de fotografias de futebolistas, se calhar antigos, e perguntar os nomes deles. Portanto, tem muitas potencialidades, e dado que damos aos terapeutas a possibilidade de criarem novos exercícios, obviamente, para nós, podemos dar aos professores de português como língua estrangeira a possibilidade de criarem novos exercícios. Isto dá para completar provérbios, dá para mostrar vídeos com ações do dia-a-dia. Neste momento, os terapeutas já inseriram mais de 1.400 exercícios, o que para nós foi assim um espanto, porque de repente até tivemos que investir na gestão de todos estes exercícios diferentes. Às vezes tínhamos um cãozinho assim, outro um cãozinho assado, portanto está a ser bastante motivador. O que nós queremos fazer agora é também alargar o potencial deste tipo de plataforma a outros exercícios, a outras doenças, Alzheimer, Parkinson, ALS, isto sobretudo motivado pelo feedback dos terapeutas, porque às vezes são eles que nos dizem: eu usei para outra doença, e portanto nós queríamos
especializar muito mais e, sobretudo, também alargar a terapia para crianças. E com isto eu chego finalmente à área do ensino. Portanto, até agora eu falei de uma série de aplicações, de atividades no nosso grupo, que eu acho que potencialmente podem ser úteis para o ensino de uma língua como língua estrangeira, ou até como primeira língua. Mas agora vou falar propriamente da área do e-learning, começando pelo projeto que nós tivemos, foi o nosso primeiro projeto nesta área, que foi o projeto RIP.pt. O RIP.pt começou por ser uma adaptação ao português de um sistema que existia na Carnegie Mellon University, com quem nós tínhamos uma parceria também financiada pela Fundação. E este sistema destinava-se sobretudo à aprendizagem de vocabulário. Não era para iniciados, era já para um nível, digamos, intermédio. E a primeira coisa que nós fizemos foi um esforço para fazer com que todos os módulos do RIP em inglês funcionassem para o RIP em português. Usámos uma série de recursos feitos não só por nós, como por outros grupos cá em Portugal. E a página inicial do RIP.pt, ao fim de um ano, tinha este aspecto. Portanto, qual era a ideia? A ideia era os alunos aprenderem vocabulário, mas em contexto. Ou seja, a partir de textos, sobretudo textos muito recentes que são encontrados na internet, sobre temas que são de interesse, que são escolhidos pelos próprios alunos, e o que eles têm que fazer é escolher, aprender, uma série de palavras que estão ali sublinhadas a azul. Essas palavras são as palavras-alvo. Para cada nível de aprendizagem há uma série de palavras-alvo. No nosso caso, quem definiu isso foi a parte linguística da Universidade do Algarve, em paralelo com o que tinha sido feito para o inglês e também para o francês. E, portanto, essas palavras-alvo, no caso do português tem o problema da flexão, não é? Essas palavras-alvo estão sublinhadas, o aluno sabe que as perguntas que vão aparecer são sobre estas palavras, mas pode tentar perceber tudo. E uma das coisas que começámos por fazer ao nosso sistema, e que não existia no da CMU, mas que eles imediatamente copiaram, foi: vamos introduzir uma síntese de fala aqui para as pessoas poderem selecionar texto e ouvir como soa, porque o português, sobretudo o português europeu, tem muito que se lhe diga em termos de compreensão oral. Portanto, este foi o nosso primeiro ano de trabalho, foi juntar todos os recursos para poder fazer isto. Aqui usámos praticamente todos os módulos do grupo que trabalhavam com processamento de língua natural. Todos foram usados para fazer uma filtragem dos textos. Neste momento, os textos têm que ter, obviamente, um tamanho indicado, não exceder não sei quantas páginas, ter as tais palavras-alvo, serem do tema que o aluno quer, do nível. A gente fizemos uma coisa que era o readability level, algo um bocado difícil. Foi difícil de implementar porque nós não tínhamos textos de base para português classificados por nível e tivemos que nos cingir a manuais escolares. E, portanto, há uma série de exercícios para os quais tivemos que criar distratores também. Só na criação de distratores também foram não sei quantas teses de mestrado. E depois desta primeira fase, nós pensámos, bom, se o português europeu é uma língua com tantos problemas de compreensão oral, por que é que os alunos não têm a possibilidade de aprender por documentos multimédia em vez de aprender por texto? E isto foi a nossa tentativa de fazer o RIP multimédia. Portanto, o RIP multimédia é pegar naquilo que nós fazemos para a RTP, que é a transcrição dos noticiários diariamente, e dentro de cada notícia, portanto, vocês podem ver aqui assim que os alunos conseguem selecionar o tema que querem dentro da notícia. Dentro de cada notícia podem ouvir o vídeo, é só carregar ali naquele bocadinho e veem depois a passar à laia de karaoke, não é? As palavras no texto alargado aqui assim do lado direito.
Aqui veem que continua a haver a mesma as palavras em azul, aquelas que eles têm que aprender. Concretamente, até tivemos que limitar o número de palavras a azul, porque eram tantas, digamos, as notícias eram muitas. Foi engraçado porque verificámos que todas as notícias calhavam ou no Topics, ou no nível 7 ou no nível 8 de escolaridade, enfim, pensando 7 ou 8 como da escala até o 12º ano. E também o tema, não é? Portanto, dá a possibilidade aos alunos também de selecionarem, podem carregar em qualquer palavra que vão parar ao dicionário, neste caso da Porta Editora, e tem ali umas palavras encarnado, que são aquelas em que o nosso reconhecedor não tem confiança suficiente, portanto está encarnado, não é para aprender por elas, não é? Vou também tentar depois mostrar no fim como é que isto funciona. E a grande vantagem deste sistema é que, em vez de uma vez na vida fazer o processamento de não sei quantos documentos na internet e depois o aluno aprender por esses, nós todos os dias vamos à net e o aluno pode aprender não só por notícias em texto da semana passada, como em vídeos da semana passada, e, portanto, torna-se muito mais interessante. A partir daí, começamos também com outra motivação, que foi como tornar esta aprendizagem ainda mais motivadora, ou seja, como pôr jogos nisto. No fundo, os alunos do técnico, se há coisa que gostam é de jogar. Eu, uma vez, num inquérito que fiz muito informalmente a alunos, perguntei quanto tempo por dia que vocês levam a jogar, e eles tiveram assim uma pequena reunião entre eles e depois disseram assim, entre 2 a 3 horas. Eu, pronto, não sei como é que vou competir com isto como professora, não é? Portanto, tentámos fazer jogos para o ensino do português, e já que havia a tal dificuldade na compreensão oral, nós fizemos um sistema que para cada notícia tenta encontrar frases com algumas características que sejam indicadas para fazer este joguinho. Neste joguinho, nós do lado esquerdo podemos carregar e ouvir o vídeo, do lado direito podemos ouvir o vídeo desacelerado, um bocadinho mais devagar, o que é bom para um estrangeiro. E depois o que temos que fazer há ali uma série de palavras ali naqueles quadradinhos em azul, eu tenho que fazer o chamado drag and drop para colocar as palavras pela ordem certa e ver quais é que de facto pertencem. Obviamente aqui também tivemos que criar distratores, que outras palavras pôr, isto é tudo automático. Portanto, nós fomos criar distratores do ponto de vista ortográfico, distratores do ponto de vista de semelhança fonética, e depois fomos também buscar a matriz de confusão do meu próprio reconhecedor de fala, porque enquanto que ortograficamente ou foneticamente eu consigo lidar com confusões palavra a palavra, o meu reconhecedor tem confusões em segmentos de um nível maior. Eu não sei se já vos contei a vez em que nós nos rimos mais com o resultado do reconhecedor. Ele, obviamente, de vez em quando tem palavras que não cabem no vocabulário, e uma vez havia um estafilococcus que não estava no vocabulário, e o melhor que ele conseguiu fazer foi estar frio ou com óculos. Portanto, estou a ver que ele tinha que se amanhar com isto. À parte disso, portanto, tivemos uma série de alunos, cada um a fazer a sua tese sobre uma série de temas a nível de exercícios de gramática, o modo em orações subordinadas, determinantes nominais, nomes coletivos. Tivemos também a tal aplicação da tradução. Isto é um jogo de tradução, neste caso é o par inglês-chinês, mas isto pode ser aplicado a qualquer par de línguas para a qual exista um corpus paralelo. Portanto, eu também podia demonstrar o português-chinês, mas como não sei escrever caracteres em chinês, só consigo exemplificar este jogo com o inglês francês. Qual é a ideia? Há uma frase na língua de origem e o estudante joga contra o computador a tentar pôr pela ordem certa a frase de destino. Neste caso, para introduzir, digamos, elementos da chamada gamificação, não é? Elementos que tornem o jogo mais interessante,
nós pusemos uma palavrinha que escolhemos automaticamente a amarelo, é a palavra que dá mais pontos, o bónus. Damos também um bónus a quem conseguir completar a última palavra da frase. Portanto, há aqui assim uma série de coisas que tornam o jogo mais aliciante. Este é o nosso mahjong lexical, assim, com definições, que também foi um tema giro, e depois passámos para os jogos 3D, não é? Os jogos 3D também é algo que, obviamente, apaixonou os nossos alunos. Começámos por fazer um jogo para eles aprenderem preposições, tipo, um exercício deste tipo era, por exemplo, coloque o comando do lado esquerdo do teclado, coisas assim do estilo, e portanto eles tinham que ir lá com o ratinho, pegar no comando e arrastá-lo para o outro lado. O sucesso deste jogo foi tal entre os nossos alunos que eu resolvi, então agora vou meter fala nisto. Portanto, o que é que nós fizemos? Há outro jogo, neste caso há uma sala, os alunos começam por ver uma sala completamente cheia, com vários objetos, e depois vem outra sala vazia e tem que mobilar tal e qual. Como dizendo coisas do tipo, o sofá está no meio da sala, a mesa está atrás do sofá, a televisão está à frente do sofá, a carpete está por baixo da mesa, as cadeiras estão à roda da mesa. Portanto, todo este tipo de preposições que eles têm que usar. E, portanto, eu espero já vos ter dado uma panorâmica do que é que conseguimos fazer. Nós, no fundo, só estamos aqui porque queremos ideias para fazer mais. Portanto, todas as ideias que tiverem, neste momento já temos aquilo que está ali, não é? Temos o RIP original, temos o RIP diário com os noticiários todos, não é? Notícias em texto e em vídeo. Temos um RIP aplicado a livros falados, mas com os problemas que nós temos de direitos de autor. Eu só tenho ali uma historiazinha que a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada me cederam para efeitos de investigação. Temos os jogos 3D, os tais exercícios sintáticos e um ponteiro para a página do Vitea. Para além disso, também pensamos que, para além do ensino da língua, as tecnologias da língua, tanto escritas como faladas, também podem ser usadas ao ensino de muitas outras coisas. Eu tenho aqui assim uma imagem dos vídeos da Khan Academy, que a Fundação Portugal Telecom está a traduzir com imenso mérito e uma larguíssima aceitação, onde também podemos fazer muito tipo de exercícios bastante interessantes, não só sobre a matemática que eles agora lá têm, mas sobre os futuros módulos que pensam lá incluir. Temos também um sistema que fizemos que pretende motivar as crianças para não serem bullies, ou para lidarem bem no caso em que são vítimas disso. Temos outro projeto que temos com a Universidade do Porto sobre ensinar técnicas de falar em público, algo que eu preciso também muito, sobretudo para reduzir o stress. E com isto tudo, digamos que a tal minha frase do início aplica-se aqui novamente e, portanto, a minha ideia é que todas estas tecnologias podem ser usadas para conseguirmos fazer exercícios mais motivantes para os alunos, para ajudar os professores a criarem novos exercícios, a selecionarem textos automaticamente. Portanto, há um sem número de coisas que acho que podemos fazer. Isto é, obviamente, o trabalho de um grupo enorme, mas eu acho que mais importante do que agradecer publicamente a estes meus colegas é tentar-vos mostrar, se eu conseguir encontrar o meu ratinho, está aqui, conseguir-vos mostrar algumas destas aplicações. Por exemplo, o Vitea, está um bocado grande demais, mas pronto, eu tento. A ideia está um bocado grande. Bem, a ideia, ele mostra isto, pergunta o que é, e eu, agora é uma grande tentativa, não é? Tenho que experimentar. Eu não sei bem, mas acho que isto é uma mangueira. Já atingi um número de tentativas máxima neste estímulo. Desculpem que eu realmente já tinha estado a tentar, mas é que eu não encontro a setinha para virar. A setinha para virar à direita. Está aqui, para avançar. Isto está muito maior do que o costume.
Oh, santo Deus. Já, entretanto, já saí de sessão. Ficam a saber que a página é o vitea.org e o utilizador Isabel Maria Trancoso tem a mesma password quando quiserem experimentar. Bem-vinda, Isabel. Portanto, eu vou escolher, por exemplo, Escolha um exercício na lista à sua direita. a nomeação de substantivos. O que é isto? Isto é acho que isto é capaz de ser um carrinho de compras. Tente outra vez. Estou aqui com este microfone que não está a funcionar muito bem. Vou tentar chegar mais ao microfone do próprio portátil. Eu acho que isto é um carrinho de compras. Se calhar é um carrinho de supermercado, não sei. Muito bem. Pronto, desta vez já aceitou. Portanto, este é o tipo de coisas que o sistema faz. Para o do telejornal, que eu estou aqui um bocadinho perdida, que isto está tudo chegado para a direita. A ideia é que nós podemos... A Jerónimo Martins recusa vender o livro de José Sócrates, A Confiança do Mundo sobre a Tortura em Democracia. A administração da empresa da cadeia Pingo Doce cancelou a encomenda de 250 exemplares deste livro. Segundo o Diário de Notícias, o departamento comercial da empresa invocou ordens superiores para proibir a venda do livro de José Sócrates na rede de supermercados. Há penhoras paradas por falhas no sistema informático. E o que é que eu tinha mais para mostrar? Acho que já vos macei o suficiente e agradeço imenso a vossa atenção. Muito obrigada. Vai agora dar-se início a uma nova mesa redonda sobre inovação e negócio. E eu vou pedir ao meu colega Manuel Célio que venha aqui para a mesa. Posso ajudar em alguma coisa? Que me venha revezar. E aos participantes na mesa redonda que se dirijam aqui à nossa mesa. Como está? Muito obrigada. Sim, eu sei. Boa tarde. Vamos então dar início à última sessão deste dia, aqui nesta sala. Eu peço desculpa desde já por todas as falhas que vier a cometer daqui até ao fim da sessão, porque fui recrutado nos últimos 10 minutos para estas funções, para as quais não estava preparado. E, portanto, tentarei fazer o meu melhor. Não sou Inês Duarte, mas pronto. Mas também como não tenho nome, porque não estava previsto estar aqui, não faz mal. Eu sou Manuel Célio Conceição, sou professor da Universidade do Algarve e foi-me pedido que viesse presidir esta sessão para terminar o dia de trabalhos. O que faço com muito gosto, embora peça desde já desculpa ao público por não estar preparado para o fazer e não ter sequer feito o trabalho de casa na preparação, na leitura dos trabalhos dos participantes, a quem peço também desculpa. Portanto, trata-se de uma mesa redonda.
na senda do painel desta tarde sobre ciência e inovação, que a organização aqui decidiu destacar os aspectos da inovação relacionada com o negócio, e, portanto, com os negócios e com o valor económico da língua portuguesa também, que já foi referido aqui hoje de manhã. Vamos seguir a ordem que está no programa e, portanto, não estando eu também preparado, passo já a palavra a quem está preparado. Passo a palavra ao Dr. Márcio Undol, da Universidade Agostinho Neto, a quem peço que se apresente, da Universidade Agostinho Neto, e que nos diga qual é o tema da sua apresentação também, faz favor. O que eu peço a todos é que, dada a entrada da hora, estamos um bocadinho atrasados, cabe um papel mais difícil de ter que fechar a hora certa. Nós temos de terminar às 18h30 porque há outros eventos a seguir e, portanto, peço-vos que sejam o mais concisos possível e que reduzam um bocadinho as vossas apresentações para que haja alguma interação com a sala ainda no fim, está bem? Obrigado, eu. Faz favor, faz favor. Muito agradecido, professor, pela oportunidade que nos é concedida para falarmos sobre... não aparece. Não aparece. Posso... já. Pronto. Para tentar falar um bocadinho sobre a informação de especialidade em língua portuguesa apresentada por organismos internacionais da comunidade dos países de língua portuguesa. E, no caso, trazemos como exemplo o Dicionário do Centro de Informação de Proteção Social. Devo agradecer já pela forma muito profunda durante a apresentação da professora Ruth Costa, que escusa que eu apresente algumas definições que podem servir de palavra-chave desta comunicação. Indiretamente para o assunto, como disse inicialmente, esta nossa comunicação tenta fazer uma reflexão sobre esse glossário do Centro de Informação de Proteção Social e nisto residirá o nosso contributo para essa conferência sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial. O glossário é uma iniciativa conjunta do Secretariado Executivo da CPLP, do Escritório da Organização Internacional do Trabalho e do projeto BIT-STEP Portugal, no âmbito do combate ao trabalho forçado e ao tráfico humano na Europa. Portanto, esse glossário é facilmente localizado no endereço que aparece aí abaixo, em cor azul. Depreendemos nós que, na base da concepção desse glossário, estão as seguintes motivações: o acesso viável à informação de especialidade, o conhecimento e intercâmbio de experiências no âmbito dos serviços de segurança social e tudo isto serve de contribuição para a garantia da comunicação especializada. Portanto, entendemos que tudo estará na base, ou seja, esse recurso supostamente terminológico tem essas motivações como base. Estruturalmente, apresenta 117 termos e suas respectivas definições. É de fácil seleção, ou seja, a sua utilização é de certo modo fácil e pode ser selecionada conforme o utilizador desejar. Os termos aparecem organizados alfabeticamente. As fontes são, à partida, credíveis e fiáveis. No decorrer da nossa análise, a grande questão que levantamos inicialmente foi sobre a qualidade dos termos e as respectivas definições. E a nossa maior preocupação ao olhar para esse glossário disponibilizado é justamente a qualidade das definições. Selecionamos como termos-chave, nomeadamente, o termo conceito e a definição. Portanto, como disse no início,
também não é escusado repetir, e aliás há aqui uma confusão que já foi bem apresentada, portanto, ou seja, a apresentação da professora Ruth já me ajuda a falar do termo conceito e vou simplesmente tentar revisitar a definição de definição, e aqui no caso é a definição terminológica, sendo que a intenção de criação do glossário é de um glossário terminológico. E, revisitando a definição apresentada pelo autor aqui abaixo, no primeiro ponto, definição, entende-se como definição a descrição linguística de um conceito, constituída pela enumeração de um conjunto de características que dão conta do significado do conceito, e, portanto, depois vou apresentando mais algumas definições. Olhando para o glossário, e sendo a definição terminológica o nosso objeto de análise, verificamos que as definições que o glossário apresenta, e tendo em conta os critérios para a elaboração de definição terminológica internacionalmente aceitos, carece de algum trabalho profundo, carece de alguma metodologia, digamos assim, mais a ver com o trabalho terminológico. Assim sendo, um dos critérios que diz que a definição deve descrever precisamente o conceito, e por isso revisitamos o tipo clássico de definição estruturadamente pelo género próximo e a diferença específica. O género próximo é entendido como um elemento que aproxima o conceito definido dos outros conceitos com os quais vai estabelecer uma relação, e a diferença específica, o elemento característico que o distingue, portanto, na relação com os demais conceitos. E tendo verificado que, como por exemplo, uma definição de segurança social que aparece no glossário, temos aqui à direita, no canto inferior, segurança social, proteção muita informação, e tentamos fazer uma análise em conformidade com o primeiro critério, que diz que o conceito deverá ser definido precisamente. Damos conta de que há muita informação para, no final, depois não sabermos bem o que é que se pretende com segurança social, o que é que se pretende dizer em relação ao conceito de segurança social. Andando um bocadinho, depois temos um outro critério que diz, eu acho que já referimos um bocadinho, temos um outro critério que diz que, para aquilo que se pretende que venha a ser uma definição terminológica, as informações acessórias devem figurar em nota, devem aparecer em nota e não incluí-las no texto definitório. Nós temos segurança social, proteção que a sociedade confere aos respectivos membros através de uma série de medidas públicas e tantas outras informações. No fim, temos, entre parênteses, segundo a Convenção número 102 da Organização Internacional do Trabalho relativamente à segurança social. Portanto, nós entendemos que estamos perante a dados que podem ser úteis, utilizáveis para a construção da definição, mas que talvez ainda não seja a própria definição. Isto esta análise serve para as demais definições que depois estatisticamente apresentamos, sendo 117 termos, cada termo com a sua respectiva definição, portanto prefaz 117 definições. No conjunto dos dados, nós verificamos a ocorrência daqueles que podem ser candidatos a termos e informação que pode ser utilizável para a construção das definições, prefaz uma percentagem de 22,22, sendo o resto uma informação que não consideramos como sendo candidatos a termos, nem definições com base nos critérios em que nos baseamos.
Para além disso, o glossário que se designa glossário de segurança social, nele ocorrem unidades como associação, beneficiário, e que nos leva a pensar, a refletir sobre o que é que se pretende realmente quando se designa por glossário terminológico da segurança social. A questão é, a associação será um termo da segurança social? Beneficiário será um termo da segurança social para chamarmos o glossário de glossário terminológico? Isto também nos faz pensar que, previamente ou metodologicamente, não terá havido um trabalho conducente a um recurso terminológico, como, por exemplo, a delimitação do domínio segurança social, para sabermos, então, quais são os conceitos pertencentes à segurança social. E o nosso contributo é justamente esse, na medida em que aquilo que disponibilizamos para a utilidade pública, digamos assim, e que tenha um nome, deverá corresponder ao seu respectivo nome. Portanto, ainda há um trabalho, consideramos nós, que deverá ser feito. A intenção é extremamente positiva, mas há, como disse atrás, algum trabalho que pode ser feito no sentido de melhorar o recurso que se pretende. Os recursos, portanto, temos algumas, na base de tudo isso, fizemos algumas pequenas considerações. Os recursos terminológicos disponibilizados deverão oferecer uma certa qualidade e queremos com isso significar que o trabalho multidisciplinar é extremamente indispensável, e sobre isso a professora Ruth também referiu. A aposta na criação de recursos terminológicos e lexicográficos multilingües também deverá ser tida em conta quando não sabemos bem, se calhar, se o que pretendemos é um recurso terminológico ou se o que pretendemos é um recurso lexicográfico. Tudo isto para garantir o trabalho de tradutores, o trabalho de intérpretes, o trabalho de profissionais, o trabalho de professores, profissionais da comunicação social, o trabalho de professores, o trabalho de estudantes e outros que fazem da língua, ou seja, promovem a língua, a difusão, digamos assim, da língua. No fim, tentando ser o mais breve possível, e sem pôr grandemente em causa o glossário apresentado, mas não deixando de referir que um recurso linguístico ou terminológico que apresente ambiguidades pode pôr em causa ou desacreditar a instituição que a tem como autor. Por isso, sugerimos que se faça, de facto, um trabalho multidisciplinar entre especialistas da terminologia, especialistas da área em causa, como, por exemplo, como é o caso da segurança social, e também especialistas que criam os softwares, as bases de dados, etc., para algo mais eficiente, que promova a comunicação especializada mais desejável, com menos índices de ambiguidade. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, Tomás Mundolo, pela sua exposição e por ter acatado o meu pedido de tentar ser um pouco mais conciso do que o tempo que tinha inicialmente sido distribuído. Passo agora a palavra ao Dr. Paulo Neves, da Agência para a Modernização Administrativa. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente e ter a oportunidade de partilhar aquilo que estamos a fazer.
Antes de mais, eu tive alguma preocupação e fiquei com alguma dúvida o que é que havia de responder aqui, uma vez que eu faço parte da AMA, sou responsável da Agência de Modernização Administrativa, que tem um papel de simplificação administrativa e regulatória, e grande parte da tarefa que temos, apesar de sermos uma empresa de base tecnológica, uma organização de base tecnológica, grande parte do que fazemos não tem a ver com tecnologia, tem a ver com simplificação de processos, e aqui a questão da língua e as definições, e aprendi há pouco a professora Ruth Costa, a questão da, espero não dizer errado, da harmonização e normalização, tem um papel fundamental aqui, como vou tentar demonstrar. Por outro lado, o nosso trabalho também tem a ver um pouco com a cooperação que temos de ter com a CPLP e com os PALOPs, na ótica de realmente que a modernização administrativa funcione como um todo. E aqui, mais uma vez, o aspecto da língua e das definições é fundamental. Vou tentar ser rápido, se conseguir que isto mexa. Portanto, eu começaria por explicar um pouquinho a experiência portuguesa e depois onde é que estamos em termos de cooperação e a importância da língua. Rapidamente, em termos de experiência portuguesa, Portugal é reconhecido internacionalmente como um dos pioneiros e um dos líderes na questão da modernização administrativa, da simplificação e de administração eletrónica, anglo-saxónica e government, portanto, somos reconhecidos em termos internacionais. Acho que do que temos conseguido tem muito a ver com a capacidade de mobilização de toda a administração pública nas diversas áreas. Não se faz modernização administrativa sem a colaboração das áreas, e em Portugal, Portugal adotou um modelo que está, muitas vezes, também replicado noutros países, que é ter uma organização própria. A organização já existia, portanto, a AMA existe desde 2007, foi a sucessora do Instituto de Lojas de Cidadão e da UMIC, para quem se lembra, da Unidade de Missão para a Inovação e Conhecimento, e depende da presença do Conselho de Ministros. Uma das razões por que conseguimos modernizar, e há muito trabalho para fazer, obviamente, mas uma das razões tem a ver exatamente com o facto de pertencermos à presença do Conselho de Ministros e, portanto, algo transversal relativamente a outros ministérios. Como é que trabalhamos? Trabalhamos com 3 vetores, basicamente a parte, portanto, com base naquilo que são os clientes, são os cidadãos, a empresa e a própria administração pública. A face mais visível para o cidadão é o atendimento, que é as lojas de cidadão, que eu vou detalhar um pouco à frente. A parte menos visível é o governo eletrónico, que é a parte tecnológica, e, se calhar, a parte mais importante é a simplificação. A simplificação é a parte que não se vê, é a parte que aqui trabalham juristas, engenheiros. Para quê? Por exemplo, dar um exemplo que, se há uma lei, a lei, teoricamente, passa por esta área, e o objetivo é que a lei seja simplificada, que seja entendível pelo comum dos mortais e que processualmente esteja preparada para que seja colocada eletronicamente, ou que os processos sejam possíveis de passar para meio eletrónico. Porque se realmente se passar para meio eletrónico ou meio digital aquilo que processualmente está mal feito, só estamos a piorar as coisas. Eu dou um exemplo em termos de língua que é importante. Porque as coisas têm que ser interoperáveis. Portanto, um exemplo prático que, por exemplo, quando se fala em morada, se eu, cidadão, vou alterar a morada, quero alterar a morada e não quero alterar a morada na Segurança Social, e alterar a morada na Justiça, e alterar a morada em tudo o que é a administração pública. Mas, curiosamente, isto tem a ver, mais uma vez, com a definição. O que é a morada? Se formos perguntar a uma associação profissional, morada é a morada profissional. Se for perguntar, curiosamente, dentro da administração pública, às finanças, morada é a morada fiscal. Se for perguntar à Segurança Social, a morada é a residência. Portanto, quando nós estamos a interoperar e quando queremos que as coisas falem, quando digo altera a morada, e então a morada é alterada em todos os sítios, tem que começar por definir onde é morada. Portanto, a questão de interoperabilidade está a ser feita. Esta definição dos conceitos é feita não só a nível de Portugal. Posso dizer que existe projeto europeu para também definir como é que interagimos com outros países, para que nos entendamos, para que eu, cidadão, quando me desloco a um sítio, a um país diferente do meu, consiga ativar o mesmo tipo de serviços e que sejam entendíveis com o diálogo com o meu país. Um estudante que
que vá para fora, que consiga fazer exatamente os mesmos procedimentos como tivesse no país, eletronicamente, e que consiga fazer e que seja entendível. Com os países de expressão portuguesa é ainda mais importante, não é? Para que nos entendamos e que definamos a anteriori aquilo que é pretendido. Muito rapidamente, para o atendimento, estamos a falar, portanto, aqueles 3 vetores que falei, nos pontos únicos de contacto, no multicanal e eventos de vida. Rapidamente, pontos únicos de contacto é aquilo que as pessoas mais conhecem, é a parte visível do nosso trabalho, que são as lojas de cidadão, portanto, e é a parte visível, aquilo que o cidadão atua. Portanto, neste momento existem 36 lojas, estamos num processo de expansão no espaço Loja de Cidadão, que vamos ter, ou pretende-se ter, no prazo de 1 ano e meio, mais 1000 espaços, portanto, para que o cidadão consiga atuar. Multicanal, o conceito é simples, é que se consiga fazer vários serviços independentemente do meio, portanto, desde o meio físico a online, portanto, já existem 1001 serviços online. Eventos de vida é simples, é conseguir que o cidadão não seja, como alguém diz, o cidadão estafeta, mas consiga ir a um sítio e consiga fazer o serviço. E simplificação. Portanto, a simplificação, como eu disse, é revisão dos diplomas com impacto na moderação administrativa, ainda não está no circuito legislativo, a ideia é essa, e para dar um exemplo como é que isto liga ao negócio, e uma vez que o tema era inovação e negócio, de um exemplo simples, que é algo que nós fizemos, e depois vão-me permitir a falsa modéstia, vou dizer, os prémios que ganhámos, que Portugal ganhou, até foi antes de mim, posso dizer, porque eu não estava ainda quando os prémios foram ganhos. Portanto, o licenciamento zero é algo que muda radicalmente a forma de relacionamento do Estado com o cidadão. Um exemplo prático, se um cidadão aqui há algum tempo quisesse abrir um restaurante, tinha que ir à Câmara, pedia uma licença, esperava não sei quanto tempo, depois, se quisesse fazer uma esplanada, pedia, esperava não sei quanto tempo, e vinha ou não a autorização, pagava a taxa e instalava. Neste momento, mais uma vez aqui com o processo de simplificação à anterior, é feito assim, está num portal aquilo que é as condições para abrir o restaurante, portanto, é inverter a confiança. Ele tem as condições, tem as leis aplicáveis, ou o que é aplicável para abrir o restaurante, e diz, quer abrir amanhã, e abre. Portanto, muda e pagou e abriu. Portanto, no fundo, é o aspecto de confiança que mudou, inverteu um bocadinho. Portanto, o cidadão instala e depois há de haver fiscalização a posteriori. Mas, no fundo, é uma alteração no processo de simplificação, e aqui também a questão da língua e das definições, porque aqui estamos a falar, no caso do continente, 278 câmaras e cada um com os seus regulamentos internos. Portanto, agora imaginem ter algo em que o processo é centralizado, portanto, com as especificidades de cada Câmara, portanto, a complexidade que é garantir que quando se fala num determinado conceito que é válido para as 278 câmaras. Nem sempre é fácil. No caso do governo eletrónico, era a parte da implementação tecnológica, digamos, é a parte que muitas vezes, digamos, é a parte que muitas vezes, como a AMA é reconhecida pela parte mais tecnológica, implementada tecnologicamente. Como é que trabalhamos? Basicamente o que fizemos foi um plano, e esse plano trabalhamos com os diferentes ministérios e atingimos com isto alguns resultados. E aqui era a falsa não ser modesto. Portugal encontra-se nos relatórios da OCDE e da ONU como no topo do e-government benchmark, portanto, aquilo que nós fazemos em termos de analogias. O licenciamento zero foi considerado, este caso que eu frisei, como inovação. E inovação não é tecnológica, estamos a falar de inovação de processos e tudo mais, não é tecnologia. Aqui o fundamental não foi a tecnologia. Eu diria que o problema maior que temos em termos de desenvolvimento não tem a ver com a tecnologia. A tecnologia é a parte mais simples. Tem a ver, muitas vezes, com as definições e com muito mais que é o aspecto cultural de conseguir mexer em tudo. Portanto, o licenciamento zero ganhou a edição 2013 do European Prize for Innovation in Public Administration. Portugal ficou em primeiro em concorrência com muitos países e muitos projetos. E como é que trabalhamos? Basicamente é o que nós gostamos de chamar como o efeito sanduíche. Isto não chega a fazer uma aproximação de cima e faz-se os decretos e cumpram.
Inicialmente houve quem trabalhasse assim, não funciona, porque ninguém cumpre, também não funciona com só envolver as entidades, funciona um pouco com as duas coisas. É envolver as entidades, façam parte da solução, que se defina com elas aquilo que se tem que fazer e depois, obviamente, tem que haver leis para garantir que são cumpridos. Eu estou a tentar andar rápido para ver se cumpre, para não ser chamada a atenção. Oportunidades de cooperação. Onde é que isto liga com a cooperação? Basicamente, é importantíssimo que os países de expressão portuguesa, que haja um entendimento naquilo que são o governo eletrónico e a forma de trabalhar. Portanto, eu falei há bocadinho nas definições, nos conceitos que são utilizados da forma. Há muita coisa feita nestes países, portanto, eu diria que há uma aprendizagem mútua naquilo que já está a ser feito em muitos países. Portugal também tem muito a aprender e, nessa ótica, estamos a trabalhar. Vamos ter a primeira conferência da CPLP de Governo Eletrónico, aliás, com o Instituto de Camões também, em novembro, final de novembro, em que se pretende exatamente discutir com os diferentes países aquilo que temos que fazer e a forma como nos articulamos. Por exemplo, dou um ou dois exemplos. Por exemplo, um cidadão cabo-verdiano que queira transferir dinheiro ou pedir um registro criminal pode pedi-lo em Portugal, numa loja de cidadão, como se estivesse não me lembro o nome, da loja de cidadão de Cabo Verde. Portanto, pode fazer exatamente o mesmo porque houve a anterior a definição de como é que nós falávamos e quais eram os conceitos. Vamos ter, portanto, a primeira conferência, estão convidados para participar na primeira conferência de governo da Comunidade do País de Língua Portuguesa, de 29 de novembro. Estamos com um projeto aqui também com o Camões, num projeto de subsidiado ou financiado pela União Europeia, onde vamos trabalhar com todos os países da CPLP e o objetivo é realmente uniformizar conceitos e o projeto é financiado, a ideia é trabalhar com todos os países da Comissão Europeia, da CPLP, de modo a ter uma uniformização, uma sintonia, uma harmonização naquilo que é. Este projeto temos algum dinheiro, o projeto aqui está em inglês, porque isto é o conceito do projeto que foi apresentado à Comissão Europeia e vamos ter alguns milhões de euros para trabalhar conjuntamente com os diferentes países. Já houve diálogo com todos e nestas áreas da simplificação, do diálogo e tudo mais. Portanto, as prioridades deste projeto, no fundo, é desenvolver serviços para as cidadãos e empresas de forma uniforme ou integrada, apostando na componente de simplificação aqui, sublinha a questão de simplificação administrativa de pontos únicos de contacto, desenvolver ferramentas transversais, identificação eletrónica, interoperabilidade e serviços partilhados. Interoperabilidade, volto a dizer, que é a possibilidade de ligar os conceitos de diferentes países. E, portanto, tem que se entender, se falamos em morada é aqui, é igual, ou em Angola, ou em Cabo Verde, ou em São Tomé. Tem que ser entendido. E isso é importantíssimo, senão, muitas vezes, os técnicos esquecem-se da importância que tem. Nada funciona. Se realmente eu mudo a minha morada, e na interoperabilidade está ligado, por exemplo, à ascensão profissional. E na ascensão profissional a minha morada é a minha morada de profissional, tudo é errado, muda a morada profissional para a minha morada porque depois é automático. Portanto, esta é importantíssima questão do entendimento e das definições e da harmonização dos conceitos. Portanto, basicamente, este projeto está a ser feito com o Instituto de Camões, que lidera a implementação de acordo com as regras europeias. A AMA, a organização onde estou, supervisiona e é responsável pela componente técnica, e depois existem os diversos países e com uma equipa técnica coordenada por Cabo Verde. Portanto, isto é um projeto com a colaboração de todos nestas áreas de simplificação, onde tudo aquilo que eu disse é implementável. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Foi dentro do tempo. Muito bem, não vamos chamar a atenção. Muito obrigado. Passamos agora a uma dimensão mais económica, calculo. O professor José Paulo Esperança, o valor económico da língua portuguesa. Suponho. Muito obrigado. Se o Sr. Moderador, Presidente deste... Faz a favor.
E, obrigado. Espero que seja mais perceptível agora. Peço desculpa, eu iria só dizer muito brevemente que a intervenção que iria fazer brevemente é sobre o potencial económico da língua portuguesa, mas refletindo um pouco mais especificamente sobre o tema da inovação e negócio que foi solicitado para esta mesa redonda. De facto, nós assistimos a duas intervenções muito importantes sobre a importância da harmonização, tanto o trabalho da Universidade de Agostinho Neto como o trabalho que a EMA tem vindo a desenvolver é muito importante no sentido da harmonização e da standardização, que são questões fundamentais, porque a utilização de um idioma comum não é suficiente para garantir efetivamente a interoperabilidade dos sistemas e a facilidade da comunicação. É preciso, de facto, fazer um grande esforço nesse sentido. E essa é uma questão, de facto, bastante importante e que me recorda sempre uma afirmação que tem sido muito citada a propósito do espanhol e que tem que ver, essencialmente, com a questão de, no domínio das línguas, a unidade é mais importante que a pureza e, portanto, a capacidade de comunicarmos e de fomentarmos a intercompreensão é efetivamente bastante importante nesta matéria. E aquilo que eu gostava de referir um pouco mais especificamente é que esta questão é uma questão geral, mas que tem as suas especificidades. Efetivamente, os vários negócios têm características diferenciadas. E a importância da uniformidade linguística não tem o mesmo peso para todos os negócios. E, efetivamente, eu aproveitei até para trazer um pequeno livro que foi um livro que serviu de base ao nosso estudo inicial sobre o valor económico da língua espanhola, dirigido pelo professor Martim Muniz, infelizmente já falecido, e que fez um trabalho original e que nós, de alguma forma, procuramos reproduzir para a realidade portuguesa, e que é um esforço de tentativa de medir o peso económico do idioma na economia. No caso deles, eles fizeram relativamente à Espanha e nós fizemos relativamente a Portugal. Seria interessante, aliás, tentar reproduzir isso para os outros países lusófonos, que eu tenho conhecimento, é um exercício que ainda não foi feito, e que nós fizemos relativamente a 2008, 2009. Na altura, chegámos à conclusão de que, utilizando esta metodologia, o peso da língua portuguesa seria de cerca de 17% do PIB nacional. Basicamente, o que fizemos foi utilizar a metodologia desenvolvida no caso do idioma espanhol, com algumas simplificações, como aliás eles também já tinham no seu trabalho inicial, original, mas em que, digamos, a lógica é um pouco esta. O tipo de atividades económicas em que a utilização do idioma tem maior peso reflete um coeficiente, um ponderador do peso da língua muito maior. Por exemplo, nas telecomunicações, o peso da língua é considerado no trabalho original e depois nós utilizamos também esse coeficiente e tivemos a sorte de que as classificações das atividades económicas é exatamente igual, porque há harmonização ao nível europeu e, portanto, aí não tivemos que fazer qualquer esforço de adaptação que teria sido extremamente complicado. E, efetivamente, por exemplo, no caso da língua, no caso das telecomunicações, o peso da língua é quase 100%. Por exemplo, numa atividade muito diferente, na agricultura, nas minas, na atividade mineira, de extração mineira, o peso da língua é muito reduzido. Isto porquê? Porque o tipo de atividade económica que é desenvolvido pode ser feito com pessoas ou com colaboradores que dominam idiomas completamente diferentes, em intercompreensão, e é relativamente simples explicar-lhes e compreender-se o que é preciso fazer. Os trabalhadores mexicanos que fazem apanha de morango no San Joaquin Valley, na Califórnia, não precisam particularmente de perceber inglês para saber o que é que têm que fazer e qual é o trabalho que lhes é solicitado. E, portanto, em algumas atividades, outra atividade, por exemplo, a remoção dos resíduos, isto na área dos serviços, de um modo geral, os serviços têm um peso da componente linguística muito maior, mas com exceções muito importantes. Por exemplo, a remoção de resíduos não precisa praticamente de qualquer intercompreensão linguística. Um outro exemplo, só para vos dar uma ideia interessante nesta área, é o da publicidade. No caso da publicidade, temos atividades, isso aí já foi uma especificidade em que nós não conseguimos entrar, mas de qualquer forma é interessante vermos isto. Se a publicidade for através de um texto,
através de uma mensagem oral, por exemplo, na televisão ou na rádio, a componente linguística é importante, mas se for através de uma imagem, um outdoor ou uma imagem na televisão, então a componente linguística é nula neste instrumento específico. E, portanto, o trabalho muito interessante que foi feito no caso do espanhol permite-nos, de facto, tirar algumas conclusões importantes sobre a importância da harmonização linguística para as diversas atividades. Efetivamente, o que nós verificamos é que os serviços em geral, nomeadamente serviços como a educação ou como o ensino, etc., têm uma componente linguística muito forte, enquanto que outras atividades, como a indústria ou o setor primário, têm efetivamente uma componente linguística mais fraca. As implicações disto para as empresas são muito importantes e eu julgo que esta é uma reflexão que urgia desenvolver e fomentar. Desde logo, porque uma outra análise que é importante nós compreendermos é efetivamente qual é a importância da integração linguística para as diferentes atividades que as empresas conduzem. Desde logo as atividades de comércio externo, exportação, importação, etc. Mas também as atividades ao nível do investimento direto e da coordenação de atividades noutros países. Portanto, o investimento direto estrangeiro tem aqui uma dimensão bastante importante. A questão das migrações, a questão da utilização de expatriados ou de trabalhadores migrantes. E qual é o idioma em que a comunicação deve ser conduzida. E a questão do turismo. Numa análise macroeconómica e bastante simplificada que procuramos fazer no potencial económico da língua portuguesa, partimos de uma base muito simples, que é esta. Os países de expressão portuguesa têm um peso de cerca de 4%, mais as diásporas, têm um peso de cerca de 4% da economia mundial. Portanto, 1 em cada 25 unidades da riqueza mundial é efetivamente da expressão portuguesa. Curiosamente, ao nível da população também é quase o mesmo nível. Porque temos o PIB médio dos países de expressão portuguesa é muito parecido com a média mundial e anda na casa dos $9.000 por habitante. E, portanto, as duas grandezas estão bastante próximas. Mas, portanto, esta questão é uma questão, de facto, interessante. E o que nós verificamos é que procuramos medir, relativamente a estas 4 grandezas, comércio, investimento direto estrangeiro, migrações e turismo, se as relações com um determinado país são superiores ou inferiores à sua cota na economia mundial. E, de facto, aquilo que verificamos é que a proximidade linguística é muito importante no caso do investimento direto estrangeiro e ainda mais importante no caso das migrações, que é, de facto, espantoso, mas quando há migrações do Brasil para Portugal, e as comparamos, por exemplo, com as migrações do Brasil para a Espanha, e a Espanha é uma economia muito maior que a economia portuguesa, verificamos que há muito mais brasileiros a vir trabalhar em Portugal do que brasileiros a vir trabalhar para a Espanha. Assim como é quase raro o caso de um equatoriano ou de um argentino que venha trabalhar para Portugal. Praticamente não são números muito exíguos. E também há saída, obviamente, os portugueses que ultimamente têm emigrado bastante. Efetivamente, mais uma vez, os países de expressão lusófona são muito importantes. Angola, Brasil, Angola, Moçambique, sobretudo, têm sido bastante importantes nesta área. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que a questão da comunidade linguística é muito importante nestas dimensões e é menos importante noutras. Assim como também é fácil verificar que grande parte da integração está ainda muito por realizar. Isto é, por exemplo, em termos de comércio, a relação entre Portugal e o Brasil é muito pequena. É absolutamente surpreendente que, face ao peso da economia brasileira, as trocas comerciais entre Portugal e o Brasil sejam ainda tão reduzidas. Portanto, há aqui um campo muito importante para explorar e, provavelmente, estas dimensões da harmonização e da standardização que foram referidas nas intervenções anteriores são uma grande oportunidade para as empresas portuguesas. Uma questão que, efetivamente, desde logo se coloca nesta matéria é precisamente a questão das marcas e a questão da partilha de marcas comuns. No nosso estudo, nós fizemos uma pequena análise sobre o grau de conhecimento dos estudantes de português no mundo, isto porque o Instituto Camões nos apoiou muito na colocação deste questionário, e é visível que há algum conhecimento não só de personalidades
portuguesas, portuguesas, brasileiras, etc., com maior conhecimento mundial. Desde logo, os jogadores de futebol emergiram com um destaque muito significativo. A questão de alguns escritores famosos, desde o José Saramago, Prémio Nobel da língua portuguesa, etc., efetivamente também surgiram. Alguns eram, de facto, poetas mortos, como o caso de Fernando Pessoa ou outros. E, portanto, mas, no entanto, onde nós encontrávamos uma falta de notoriedade difusa é ao nível, precisamente, das marcas e das empresas. E uma das coisas, aliás, um dos exemplos mais interessantes que nos surgiu no questionário é, por exemplo, o caso da Jerónimo Martins. Porque quando perguntámos às pessoas que marcas portuguesas é que conheciam, houve quem nos dissesse Biedronka, como sabem é a marca deles, a marca do grupo na Polónia, mas também nos disseram Jerónimo Martins e também nos disseram Pingo Doce. É um pouco surpreendente que o grupo ainda não tenha feito este esforço de alguma forma, uniformizar este tipo de marcas. Nem sequer até em termos de logos, porque as imagens, por vezes, podem ser utilizadas. Algumas empresas optam mais pela uniformização de uma imagem. Mas se nas zonas onde se fala um idioma comum, efetivamente, a utilização de uma marca comum seria interessante. Aliás, a Jerónimo Martins acaba de entrar na Colômbia com uma marca nova. E, portanto, efetivamente, este esforço julgo que está muito por fazer pelas empresas do espaço lusófono. É também curioso que, tal como na literatura nós temos hoje a emergência de uma série de escritores de grande nível em praticamente todos os países de expressão portuguesa, também ao nível das empresas e ao nível das marcas, todos estes países têm marcas com aspirações globais a aparecer, o que é muito significativo. O que é interessante é que, quando se pensa em marcas globais, talvez o Brasil tenha um pouco menos de preocupação nesta matéria, mas depois surge esta fragmentação muito curiosa. Ou surge um outro fenómeno que é a utilização de nomes em inglês. Isto é, as marcas emergentes do espaço lusófono, por vezes, adotam designações em inglês na perspectiva de que isso facilitará uma presença global. E esquecemos sempre de que temos um instrumento muito mais interessante, que é efetivamente a utilização do latim e das designações em latim, que efetivamente são muito universais e muito fáceis de pronunciar, mesmo pelas pessoas que, nomeadamente os falantes de inglês, etc., que têm muita dificuldade em pronunciar a grande maioria das palavras em português, mas que, nas que têm uma raiz latina muito clara, quase não cometem erros dignos de nota. Recordo-me sempre um episódio que é de facto curioso, que foi quando se perguntou ao Sr. Akio Morita porque é que a Sony se chamava Sony, ele respondeu com um ar intrigado: bom, porque Sony é a palavra latina para som. Certo? Bem, o Y deve ter sido uma adaptação daqueles profissionais do marketing que devem ter achado que isso tinha uma conotação mais simpática, mas na realidade, como nós vemos, uma empresa japonesa que obviamente se baseia num país cujo idioma é muito pouco conhecido fora das suas fronteiras, efetivamente procurou utilizar uma expressão universal e não foram ao inglês, foram efetivamente ao latim como fonte de inspiração. E eu acho que essa é uma questão também importante que as empresas que façam negócios e que procuram inovar no espaço lusófono deviam efetivamente utilizar. Queria também, enfim, portanto, estas são algumas reflexões que eu julgo que são importantes e, de facto, no campo empresarial há oportunidades muito fortes a utilizar nesta área. Só uma pequena referência. Mesmo no campo do comércio, e repito, no investimento direto a situação é muito mais grave, a partilha de um idioma comum tem valor muito significativo. Há um estudo que refere que a diferença linguística entre o país exportador e o país importador pode significar um custo equivalente a uma tarifa na casa dos 16%. Ou seja, os esforços de adaptação, desde a utilização de rótulos diferentes, as adaptações da publicidade, os elementos diversissíssimos que dificultam o comércio quando se partilham línguas diferentes, efetivamente são um custo muito pesado. A situação agrava-se no caso do investimento direto, porque no caso do investimento direto há um problema de comunicação interna. Recordo-me, por exemplo, também de um episódio interessante, que foi o do representante do diretor-geral da Philips em Portugal, que era um holandês e que recebeu uma carta da Holanda
da sede em holandês e que não ficou muito satisfeito com isso, que pediu para lhe voltarem a mandar a mesma mensagem em inglês, porque ele dizia, bom, a minha documentação é toda trabalhada pela minha secretária que não sabe holandês e, portanto, eu acho que era bom habituarmos a utilizarmos o inglês como língua comum. É uma coisa que nós conhecemos relativamente pouco. O que é que se faz no interior das empresas do espaço lusófono nesta matéria? E aqui temos várias dificuldades. Uma é, obviamente, a pressão do inglês como meio de comunicação universal. E outra é, efetivamente, a especificidade técnica do português que, ao nível de certas áreas do conhecimento, efetivamente se defronta com dificuldades de comunicação e problemas de precisão e de rigor que às vezes são bastante significativas. Eu não conheço nada nessa área, mas áreas como a medicina ou certas áreas muito técnicas, efetivamente têm hoje terminologias de tal maneira diferenciadas que levantam aqui problemas sérios de comunicação. Não sei muito bem se os estudantes de medicina portugueses têm facilidade em ler um livro em versão de português do Brasil e vice-versa, mas receio que haja a alguns níveis problemas de compreensão bastante elevados e sei que neste momento estão a ser feitos alguns trabalhos de investigação muito interessantes nesta área, nomeadamente a nossa colega Alexandra Albuquerque, que nos virão com certeza a esclarecer aqui dúvidas muito importantes e muito pertinentes nesta matéria. Uma última nota, só para concluir, eu julgo que estas questões da intercompreensão e da partilha linguística e de importância para o mundo dos negócios são questões muito importantes. E são importantes pela sua reciprocidade. O nosso estudo foi baseado na realidade portuguesa. Estamos com grandes esperanças de conseguir continuá-lo na perspectiva dos outros países lusófonos. Aliás, provavelmente em parceria com colegas que efetivamente tenham uma sensibilidade mais específica dos outros países. Mas já começámos a fazer algumas pequenas incursões. E é interessante referir que o país isto é uma observação um pouco ousada, mas esperamos não estar a errar nesta matéria. De todos os países lusófonos, o país com maior integração no espaço lusófono, nestas 4 dimensões que nós referimos, é Cabo Verde. Isto é, o país para quem as trocas comerciais, as relações de investimento direto estrangeiro, quer à entrada, quer à saída, as migrações e o turismo, o país mais integrado no mundo lusófono, curiosamente é mais com Portugal, mas também começa a ser muito com Angola e com o Brasil, é efetivamente Cabo Verde. Cabo Verde é efetivamente o país com maior, onde estas questões são mais pertinentes. Mas o seu valor é extraordinariamente importante para todos os países que efetivamente partilham a língua portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora, que eu creio que será um exemplo concreto de atividade económica nesta área, ao Dr. José Eduardo Sequeira Nunes, da Galp Energia, que nos vai falar sobre a importância da lusofonia no panorama estratégico, sendo que, corrigir-me se estiver errado, que o português é uma das línguas mais relevantes ao nível mundial no comércio do petróleo e, portanto, saberá o senhor melhor isso que nós. Só se pode ver. Muito boa tarde. Desde já queria agradecer a honra e o convite de estar aqui presente. É para mim um privilégio, enquanto chefe de gabinete da presidência da Galp Energia, partilhar convosco uma experiência empresarial. Agradecer um pouco já ao professor Luís Reto, que me simplificou muito a minha apresentação na componente do papel económico da língua portuguesa. E eu atrevi-me quase, quando comecei a fazer esses slides, a dizer que o petróleo fala português. Mas não quis ir tão longe, porque a ideia é um bocadinho dizer-vos a importância que tem a língua portuguesa, ultrapassa claramente a própria dimensão territorial de todos nós vivemos. E nada como, e peço desculpa de alguma forma usar aqui muitos números, mas isto é a linguagem dos economistas e das empresas que estamos muito focados, muitas vezes, só no número, mas eles têm a virtude, muitas vezes, de nos darem uma mensagem muito mais focada e, sobretudo, muito mais pragmática. E falava-vos um pouco do tema deste fenómeno, que é o famoso ouro negro, o preço do crude, e dizer-vos que o preço do crude, nos última década, como vocês sabem, tem sido um dos fenómenos de maior crescimento de preço,
Isto, apesar de ter as consequências que tem a nível das economias, também traz aqui alguns desafios interessantes. E foi a partir do momento em que o crudo atingiu patamares acima dos $100 por barril que, vocês se forem ver, verificam que as empresas, tendo em conta este novo desafio tecnológico e este novo potencial de rentabilidade também, fizeram investimentos absolutamente colossais. Nós estamos a falar em 2000 de investimentos na casa dos 150 mil milhões de dólares. Eu devo dizer que esta linguagem dos petróleos, o número mínimo são milhões, ou seja, é uma indústria onde realmente o número mais reduzido é quase 1 milhão. Estamos a falar de 150 milhões de dólares e, neste momento, em 2012, gastou-se quase 640 mil milhões de dólares em investimento na área de exploração e produção. E isto teve consequências porque, efetivamente, na humanidade nós nunca tivemos tanto petróleo provado, tantas reservas, para abastecer este mundo, que é um mundo claramente em crescimento. Nós estamos um bocadinho neste nosso condado português, mas o mundo está a crescer. Eu acredito que o mundo é um desafio importante, é um desafio bastante promissor e temos grandes desafios de crescimento no mundo. E, portanto, tudo isto resultou nestas novas reservas e que nos trazem aqui desafios muito importantes. E só para vos dar uma ideia, porque isto, obviamente, isto não se descobre porque se descobre, teve-se de investir muito, e eu costumo dizer, se um bocadinho deste dinheiro chegasse, fosse para a nossa economia, resolvíamos o nosso problema do déficit e acabava este malfadado déficit em Portugal. Mas só para vocês terem uma ideia, gastou-se quase, em 2011, quase 13 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento. Estamos a falar de quase 10% do PIB português, ou seja, estamos a falar de patamares de investimento absolutamente colossais do ponto de vista de capacidade das empresas investirem em novos desafios tecnológicos. E não são só empresas de oil and gas, são também os operadores que, à volta do oil and gas, são chamados fornecedores de equipamentos, que também investem, verifiquem, 800 milhões. A PetroChina investiu em 2011 1,6 mil milhões de dólares em investigação, e o interessante é que não só investiu num ano. Nos últimos 3 anos tem investido uma taxa de crescimento de 19%, ou seja, estamos a falar de crescimentos permanentes e constantes, e 7% do seu lucro é só para isto. Nós vemos aqui a Technip, que é uma das empresas mais envolvidas do ponto de vista tecnológico, gastou quase 20% do seu lucro em investigação e desenvolvimento. E isto teve os seus resultados. E eu aqui trago-vos este slide. Isto é algo que nos traz um desafio interessante na lusofonia, e isto foi as descobertas desde 2010. Desde 2010, 50% das descobertas mundiais de petróleo e gás ocorreram na lusofonia. Eu volto a repetir, 50% de tudo o que se descobriu de petróleo e gás foi em países lusófonos. E isto é algo que talvez a natureza nos tenha dado esta benesse, é algo que nos traz aqui um desafio fantástico. O Brasil, que vocês veem ali, as bolas azul são petróleo, as bolas vermelho são o gás. O Brasil é das maiores descobertas da última década, em termos, já vamos ver um bocadinho à frente, de petróleo, e Moçambique é outra grande descoberta em termos de gás, e Angola também com promissoras descobertas a nível de petróleo e gás. E vocês veem o Irão, a Noruega, os Iraques, os famosos e antigos países que apareciam sempre nos rankings, e agora aparecem no ranking mundial de descobertas, aparecem 2 países com língua portuguesa. Língua portuguesa, lusófono, aparece o Brasil e Moçambique. E isto é algo que nos faz pensar. E faz-nos pensar porque, efetivamente, começamos a olhar para cada um destes países e vemos, por exemplo, que Angola é o segundo maior produtor de África, com potencial tão grande como o famoso pré-sal, que se calhar podemos ter aqui surpresas fantásticas de Angola. E, portanto, as descobertas que têm vindo a ocorrer em Angola e as promessas, eventualmente, que a tipologia geológica de Angola nos pode aportar, é claramente algo que pode ser disruptivo. Se formos a Moçambique, eu vou tentar ser muito rápido, porque ao fim do dia vocês estão cansados e não queria estar aqui mais a dar os muitos números, mas se formos a Moçambique, em 2011 e 2012, tornou-se claramente um dos maiores players mundiais de gás natural. Ou seja, só para ter uma ideia, 120 TCFs, que é uma linguagem muito na área do petróleo, significa qualquer coisa em termos de consumo português, significa que em Moçambique existem reservas de gás para 500 anos de consumo em Portugal.
Portanto, se aquilo que foi descoberto em Moçambique for extraído, significa que nós tínhamos 500 anos de abastecimento para Portugal. Estes números são relativos e é importante para vocês verem as dimensões dos números que estamos aqui presentes. E para se tirar esse gás, portanto, das reservas que são fantásticas e talvez seja das maiores surpresas mundiais das últimas décadas em termos de gás, são precisas qualquer coisa como entre 10 a 12 fábricas de liquefação. O que é uma fábrica de liquefação? É uma fábrica que transforma o gás que vem da extração em gás líquido, que depois é metido nos metaneiros para depois ser abastecido para os mercados que compram, neste caso a China, o Japão e outros. E para fazer estes 10 trens, significa que temos que investir quase 100 a 120 mil milhões de dólares em Moçambique nos próximos anos. E para fazer um trem, só para terem uma ideia, precisamos de cerca de 4 mil trabalhadores a trabalhar a tempo inteiro. E para fazer trabalhadores, tem que ser trabalhadores que têm desde eletricistas, a mecânicos, a soldadores, a tudo isto, que são pessoas nativas, normalmente procura-se que sejam nativas, e, portanto, são pessoas que neste momento não têm esta formação e há um espaço enorme de tecnológico, mas também de desenvolvimento, sobretudo de formação, que se for dado em português, se calhar é um fator diferenciador fundamental. E se calhar o facto de falarmos português e irmos para Moçambique ensinar ou ajudar, porque aqui não há nada a ensinar, a partilhar conhecimento que já temos em algumas áreas a falar português é muito mais simples que um inglês ir para Moçambique falar português, a formar 4 mil pessoas para ir para uma fábrica. Isto são pequenos exemplos que depois já vos dou mais. E diria que, de last but not least, aparece o Brasil. O Brasil é claramente, em termos de reservas mundiais de petróleo, as maiores descobertas das últimas 30 anos. O Brasil, pelo aquilo que está aprovado e pelo aquilo que tem de potencial, vai ser uma das grandes potências mundiais de produção de petróleo. E isto, estamos a falar de descobertas nas bacias, a famosa Bacia de Santos, a famosa Bacia de Lula e Espírito Santo, e que são claramente o início de um processo absolutamente de crescimento nesta zona de enorme potencial económico. E só para vos dar uma ideia, porque depois é um bocadinho a linguagem dos números, para fazer um campo, no fundo um campo é um conjunto de poços e no fundo de extração de petróleo, são precisas unidades de extração petrolífera, que são chamadas FPSOs, que são no fundo unidades de produção flutuantes, e cada unidade para se implantar e meter no alto mar, estamos a falar de unidades chamadas águas profundas, custa entre 1,5 a 2 mil milhões de dólares. Reparem bem, são quase 2 a 3 auto-europas. Só uma. E só neste campo, Lula, vão ser precisos 12 para fazer a extração disto. E se o Brasil, tudo o que está neste momento já descoberto e que está já na chamada plano de produção, vão ser precisas 32 unidades destas. Portanto, nos próximos anos, até 2018, ali está previsto, investir no Brasil 32 unidades desta dimensão. E, portanto, os números estão aí, eles falam por si, e o desafio é este. Como é que um país, ou os países onde isto ocorreu, que por acaso, se calhar não é por acaso, se calhar os nossos navegadores, ao ocorrerem para esta lusofonia, também tiveram esta visão de, porque no fundo também o petróleo, como sabem, está nas bacias sedimentares e no fundo também é onde nossos navegadores andaram, por acaso isto ocorreu em mares onde se fala português. E os desafios, daquilo que nós temos um bocado ali a falar, do pré-sal brasileiro, são desafios absolutamente disruptivos. Um deles é a chamada geologia. Nós não conhecemos totalmente a geologia e temos que aprender muito com a geologia do Brasil e do pré-sal. Outra coisa é a perfuração. Vocês ali naquela imagem, não sei se veem bem, mas estamos a falar de ir buscar petróleo a 7 mil metros de profundidade. Estamos a buscar petróleo a 7 quilómetros de profundidade. E até há pouco tempo, nós estamos habituados a perfurar até 3 mil quilómetros, até 3 quilómetros, até 3 mil metros, que é chamado o pós-sal. Vocês veem aquela barreira ali branca do sal, é onde nós antigamente conseguíamos, a humanidade conseguia chegar. A partir do momento em que houve esta alteração tecnológica e este desenvolvimento científico, em que se passou a barreira do sal, que é uma barreira terrível, porque é uma barreira corrosiva, onde as brocas têm que perfurar um ambiente altamente corrosivo, que destroem as brocas, e cada broca, eu posso dizer que cada unidade de produção daquelas, que esteja a trabalhar ou esteja parada, custa por dia $1 milhão a quem alugou. Portanto, aumenta às empresas, que são aquelas empresas que eu vos disse da prestação de serviços,
Essas empresas dão-nos estas unidades de operação e cada operadora, neste caso a Galp ou a Petrobras ou quem seja, que trabalha com aquilo tem que pagar de aluguer $1 milhão por dia. E, portanto, se alguma broca não trabalhou bem ou se algo tem que parar, significa que nós não estamos a fazer nada e estamos a gastar $1 milhão por dia. Portanto, a capacidade de perfurar a sal e a perfurar estas capacidades exige uma capacidade tecnológica em que nada pode falhar, sabendo que algumas vezes as dificuldades são terríveis. E para chegar àquelas reservatórias cá em baixo, que têm 7 km de profundidade, o desafio tecnológico é absolutamente disruptivo. E, por outro lado, para pormos estas unidades chamadas de unidades de produção em águas ultraprofundas, são águas que estão em zonas também diferentes, em zonas de marés e de confluências de várias marés, sobretudo no pré-sal brasileiro, em que é preciso estabilizar essas plataformas. E aquilo que parece muito simples para uma plataforma estabilizar, porque no fundo tem que estabilizar para depois produzir, obriga a engenharia submarina e a engenharia de coleta de produção absolutamente também disruptiva. E, portanto, o que eu vos aqui a dizer, e um bocadinho é porque, devo dizer que não é fácil preparar uma apresentação para falar sobre lusofonia e ver como é que se liga aqui a língua, mas eu acho que ela, por acaso, é muito importante. E, portanto, nós consideramos na Galp e neste mundo científico, neste mundo do petróleo e gás, que a investigação e desenvolvimento vai ser uma das chaves fundamentais para o avanço desta indústria, que é uma das indústrias mais importantes para a humanidade, porque é ela que nos dá o transporte e a energia. E aqui, os grandes vetores de atuação têm que ser a comunidade científica, os fornecedores, os parceiros que operam e os operadores que estão, no fundo, também lá a fazer a extração. E eu aqui dei aqui uma importância, e vou dar um bocadinho de importância aqui à comunidade científica, porque nós nunca, isto é uma opinião pessoal, precisamos tanto do mundo científico como até agora. Nós, neste momento, a indústria petrolífera está a passar por um desafio tecnológico de tal maneira que, sem a comunidade científica ao lado, não vamos conseguir vencer tudo. E, neste momento, e só faltam 2 slides também, neste momento, a Galp está exatamente, e é o único slide da Galp, não é para fazer marca, não é para vender Galp, mas a Galp tem a consciência de que, como empresa portuguesa, ou de língua portuguesa, tem que estar totalmente entrelaçada com o mundo lusófono. E este não é só dito. Nós estamos, efetivamente, em todos os países de língua portuguesa. Eu aqui estou a dar só o exemplo da área do INP, na área de produção e exploração, mas depois temos também estações de serviço nos outros países, como Cabo Verde, Guiné, que não é o foco da nossa apresentação. Mas, só para dizer, e aqui digo com a certeza do que digo, a Galp é talvez a empresa mais lusófona do espaço lusófono, porque está em todos os países lusófonos. E para fazer isto, nós percebemos que sozinhos não vamos lá. E temos que nos unir, quer ao setor político, no sentido de levarmos não só o tema de relações, como também ao setor científico. E recentemente criamos a chamada Instituto de Petróleo e Gás, que é uma parceria com as empresas, neste caso tecnológicas, as universidades tecnológicas portuguesas, que depois haverá, se calhar, espaço, para, sendo a Galp financiadora de todos aqueles projetos onde se vão gastar milhões em investigação, nós o façamos com quem nos pode ajudar a fazer. E por isso nos juntamos à Universidade de Lisboa, à Universidade do Porto, à de Coimbra, à Universidade Nova, todas as universidades, no fundo, de caráter mais tecnológico, para levarmos isto por adiante. E há aqui um último, e para terminar, há aqui um último parágrafo que eu digo, que estamos perfeitamente convencidos que o desenvolvimento do conhecimento e tecnologia em português, aplicável ao setor de petróleo e gás, pode ser algo que jamais no passado teve tanta importância. E o facto, e dou-vos agora só 2 ou 3 sinais que são grandes. Há dias nós temos uma empresa, nossa parceira no Brasil, que é a Sinopec, que é uma empresa que comprou uma parte significativa da nossa operação no Brasil. Só para terem uma ideia, eles têm 1.200.000 empregados, portanto, uma empresa chinesa. E quando nos costumam vir a Portugal ter reuniões connosco, nunca falam inglês. Vêm sempre com tradutores a falar português. E esses sinais, uma vez perguntamos, então, isto é um fenómeno interessante, e o número que nos deram, e é um número que tem o sinal que tem, é que existem cerca de 100 milhões de chineses a previsão do Estado chinês para o ensino, para a aprendizagem do português, anda na casa dos 100 milhões de pessoas que vão aprender português. Porquê? Porque, como sabem, as maiores empresas neste momento que estão investindo fora da China, no caso da Sinopec, da SNPC e outras empresas chinesas, estão a investir em espaços lusófonos. Estão a investir em Moçambique, estão a investir em Angola, estão a investir no Brasil.
E esta ligação cultural e esta capacidade de perceber a língua portuguesa, eles já anteciparam. Outro fenómeno interessante é, nas revistas da especialidade, neste caso a Upstream Weekly e outras revistas, as línguas oficiais normalmente é o inglês. E normalmente é a língua nativa, os noruegueses metem a língua deles mais o inglês, e os suecos a mesma coisa, e cada um dos seus países faz na sua língua. Neste momento, está-se a pôr a questão da terceira língua oficial deste negócio ser o português. Por uma razão vos disse que 50% das descobertas na última década são portuguesas. E, portanto, eu terminaria com este reto. Eu acho que nunca, como agora, a lusofonia e o português pode ter valor económico e pode ter um valor de associar todos nós neste projeto, que eu acho que é um projeto de enorme envergadura, mas que se nós entrarmos neste projeto com as mãos dadas, quer o setor político, como o setor científico, como a própria economia, neste caso as empresas, acho que vamos ter uma nova era para a lusofonia e para a nossa língua. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade que levou um bocadinho o tempo dado, mas com números tão avassaladores seria impossível interromper, dadas as quantidades de milhões de que falou e dada a relevância da informação que nos deu e que agradeço, creio que a nome de todos. Nós temos cerca de pouco mais de 5 minutos para algum espaço para discussão e intervenção. Pergunto se há interessados em emitir opinião ou fazer perguntas à mesa. Se faz favor, há microfone. Esta senhora aqui. Eu pedia que se identificasse e que fizesse pergunta. Se tentarmos ser breves, teremos tempo para 2 ou 3 intervenções rápidas. Faz favor. Já está. Não, obrigada. Boa tarde, meu nome é Manuela Ferreira, eu sou assessora do Conselho Diretivo do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e, portanto, interessei-me particularmente por esta sessão, porque, efetivamente, no Camões e na área da cooperação para o desenvolvimento, estamos também a trabalhar uma nova área que, digamos, que está na moda, neste domínio da ajuda pública ao desenvolvimento, que passa, digamos, por fomentar a participação do setor privado no desenvolvimento e também no desenvolvimento do setor privado, portanto, dos países dos nossos parceiros, que passa pelo reconhecimento que a ajuda pública ao desenvolvimento, portanto, sozinha e per si não é suficiente e cada vez mais se nota de facto que, portanto, a atuação do setor privado é fundamental, é aliás ela que está na origem do crescimento e de criação de emprego. E gostaria de aproveitar, no fundo, as várias intervenções que foram feitas que referem precisamente a importância da proximidade linguística, neste caso, portanto, no investimento direto estrangeiro, no turismo, comércio externo e, segundo a última intervenção, no setor do petróleo e gás. E foram apresentadas, digamos, referidas as imensas oportunidades que existem e, desde logo, pelo que eu percebi também, ao nível da formação profissional no setor do petróleo e gás. Eu pergunto, tivemos a oportunidade aqui de perceber que na tecnologia, digamos, nas novas tecnologias ou softwares a nível tecnológico direcionados para a educação, temos imensas vantagens. Descobri, portanto, que de facto também temos... Peço desculpa, pedir que abreviasse a pergunta, temos sempre uma outra intervenção. Qual é a sua pergunta? A pergunta é esta: tendo em conta as várias vantagens que temos, quer em termos tecnológicos, quer na proximidade linguística, apesar de algumas diferenças, eu pergunto, o que é que falta para que, de facto, nós sejamos, digamos, mais agressivos em alguns mercados, na formação profissional, por exemplo, correndo o risco, devo dizer, pela apetência dos chineses pelo português, não tardará muito que estarão eles a dar formação profissional em português. Eu pergunto o que é que falta e o que é que pode a cooperação portuguesa também apoiar, digamos, fazendo pontos com o setor privado. Obrigada. Não sei quem é que quer... O setor privado, enfim, mais aqui para este lado. Eu agradeço a pergunta. Eu creio que nós temos esta consciência de que o português pode ser um fator
diferenciador fundamental neste tipo de indústria e noutros tipos de indústria, e por isso estamos empenhados, porque, vamos lá, Portugal e essas empresas não é pelo fator económico que podemos competir com as grandes empresas multinacionais, estou a falar neste negócio específico, as BPs, as Exxons, tem que ser em alguma coisa que nós somos diferentes e que os outros não conseguem. E dou-vos este exemplo, no caso de Moçambique, onde vocês viram que temos ali aquele potencial enorme, nós entendemos que uma das formas de mais apoiar a economia moçambicana e, no fundo, quando está neste negócio das empresas, tem que ser benefícios para ambas as partes, ninguém trabalha só por trabalhar, portanto, trabalhamos porque temos também uma noção de que é importante que ambos ganhamos em termos económicos. E nós entendemos que uma das coisas que nos pode fazer a diferenciação é, por exemplo, no caso da construção que eu vos disse ali, daquelas fábricas de liquefação, em uma zona em Moçambique, que é a zona que se fala de Pemba, que é uma zona que não tem nada neste momento. E para pormos 2 ou 3 unidades de liquefação a funcionar, nós precisamos construir uma cidade, praticamente. A cidade não existe população, mas não existem infraestruturas, não existem hospitais, não existem escolas, não existe laboratórios, não existe nada disso. E o que é facto é que existem lá 120 mil pessoas que podem entrar neste mundo, inclusive, da produção. E o facto de sermos portugueses e de termos professores de português e pessoas capacitadas em português para poder dar aulas ou formação em português, e estou a falar não só português como pessoas de Angola e do Brasil para fazer a mesma coisa, não tem que ser de Portugal, tem que ser pessoas que falam português, é uma forma enorme, diferenciadora, de que os outros não têm. E por isso nós estamos, neste momento, empenhados em áreas de escolas tecnológicas, por isso é que chamamos escolas tecnológicas, onde queremos, efetivamente, ajudar a construir escolas tecnológicas para a formação de quadros médios, e não estamos a falar de quadros superiores, em que quem dê essas aulas sejam pessoas que falem português. E, portanto, a língua portuguesa, e aqui também se tem que abordar não só a parte tecnológica, mas a parte da própria linguística, há todo um espaço enorme para a comunidade portuguesa e, sobretudo, para a comunidade científica e a comunidade universitária, para nos ajudar, ou ajudar a estes projetos de levar conhecimento, e neste caso tecnologia, em uma língua que os nativos a falem. E isto é algo que não está minimamente explorado, e acho que o Instituto Camões é uma das áreas que sei que está a esforçar-se nesse sentido, e é uma das áreas onde o espaço é sem limites. Muito obrigado. Se há mais alguma última intervenção, enfim, foi a segunda, última, mas tem que ser muito breve. Eu peço desculpas, eu daqui não vejo por causa das luzes, não sei se há algo aí atrás. Sim? Faz favor. Chamo-me Evelyn Monteiro, sou professora de língua portuguesa e irei dirigir a questão ao representante da Galp. A Noruega tem, decorrente da exploração de petróleo, um fundo para as gerações futuras. A Noruega, decorrente da exploração de petróleo, tem um fundo para as gerações futuras. Qual é o contributo, uma vez que estamos a falar português e estamos em países de expressão portuguesa, qual é o contributo de empresas como a Galp, a Petrobras, decorrente da exploração de petróleo e das jazidas de gás natural, para portanto, a criação, nos países onde fazem essa exploração, de um fundo para as gerações futuras, atendendo às condições de saúde e de educação. Portanto, e quando falo de gerações futuras, é um contributo, uma visão de longo prazo. Muito bem, muito obrigado. Agradeço a questão, até porque é uma questão muito pertinente. O caso que falou da Noruega, e dou-vos o caso do Brasil. O Brasil, e isto desde, não só com a Dilma, já a minha do Presidente Lula, o Brasil impôs uma lei em que obriga todas as empresas que explorem, no caso petróleo, 1% das vendas, não é, dos resultados, 1% das vendas tem que ser afeto a investigação e desenvolvimento. E estamos a falar, como eu disse, de bilhões. Portanto, é uma questão de fazer a conta, é uma questão de fazer as contas, mas obriga a que a comunidade científica brasileira, e é uma das áreas mais promissoras, onde a tecnologia eventualmente vão ser surpresas fantásticas no Brasil, é que toda uma parte significativa de recursos estão a ser empregues na formação de desenvolvimento e investigação. E não é um fundo para a parte, como disse, que pode haver, para depois financiar outro tipo de atividades sociais. Este, sim, é um fundo que gera valor, porque ao criarmos
reinvestimento e ao criarmos tecnologia, ao criarmos investigação, ela gera valor. Além disso, o Brasil obriga também a que uma das partes daquelas infraestruturas que vocês viram que são as FPSOs, que custam 2, 5, às vezes 2 milhões de dólares, muitas dessas construções obrigam que 50% da construção tenha que ser nacional, que é os chamados local contents, ou seja, há muita da produção daquelas dimensões económicas que tem que ser feita nos próprios países. Só que isto não aparece de um dia para o outro, é preciso caminhar e fazer um estaleiro. Por exemplo, um estaleiro para fazer aquilo, que são muitos deles são na Coreia e noutros sítios, são coisas absolutamente gigantescas. E o Brasil está-se a apetrechar neste momento de infraestruturas técnicas, científicas e, sobretudo, logísticas, para poder, no fundo, tornar-se, na minha opinião, uma das maiores economias mundiais nas próximas décadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de terminar salientando que falámos aqui, ou tentando resumir, se me permitem, muito em 2 frases, falámos de inovação e negócio, numa perspectiva de harmonização terminológica como ponto de partida para a comunicação e para a facilitação, precisamente da consecução do negócio, perdão. Falámos da modernização como um dos aspectos importantes e, em particular, a modernização entre a relação e a interoperabilidade, que é um palavrão dentro das comunidades lusófonas, na consciencialização do valor da língua, que me parece ser provavelmente o aspecto mais relevante a reter, porque me parece que talvez não quem esteja nesta sala, mas quem está lá fora, se me permitem um comentário, e até quem está nos gabinetes do governo, lhes falta alguma consciencialização do valor da língua, não apenas económico, mas outros, e na abertura de novos caminhos, desta esperança que aqui nos deixou com tantos milhões. Esperemos que alguém nos ouça e que alguém nos esteja neste momento a ver, até por via da internet, e que pense que deixe-nos enviar, em particular, falando agora para as universidades, nos enviar instruções para que escrevamos tudo em inglês e para que produzamos, enfim, que façamos currículos em inglês, currículos de primeiro ciclo em inglês, para atrair alunos de outros horizontes, quando temos tantos alunos e tanta necessidade de formação no âmbito da língua portuguesa. Um último comentário que eu gostava de deixar, que me parece relevante em relação, e permitam-me aqui que imite a minha opinião, que me parece relevante no valor económico da língua, no valor da língua, é que nós falamos com muita relevância, muita importância no valor económico da língua, enquanto na análise dos produtos, e que seria bom que também algumas pessoas que têm poder de decisão nos ouvissem, é um apelo, no que diz respeito ao valor da língua no processo, antes de chegar à produção, particularmente, por exemplo, no ensino superior, na obrigação da redação de projetos de investigação, por exemplo, em inglês, coisa que o anterior Conselho Científico da FCT, temos aqui uma representante, já tinha, de alguma forma, tentado amenizar no último relatório, mas que parece que voltou à tona, em que nos dizem que só somos bons se o fizermos em inglês. Nós hoje aqui provamos que somos muito bons fazendo em português. Muito obrigado, boa tarde. Pede uma organização que vos diga que quem tem um convite para visita ao Museu do Oriente, que esteja antes das 19 horas ali à porta para os autocarros. Muito obrigado, boa tarde.